Olá a todos, vamos dar continuidade à nossa aula, essa é a nossa terceira aula. Na aula passada nós estávamos falando dos movimentos que a Terra tem que influem no nosso mapa, por isso nós estamos com essa aula, a passada e a de hoje, sobre mecânica celeste, para a gente poder entender como é que funciona, né, o céu no nosso mapa. Então, na aula passada eu falei do movimento de rotação, que é o que faz os dias e as noites, e falei do movimento também de rotação e translação, que é esse movimento que faz os 365 dias do ano, que a gente chama de ano menor. Então, hoje nós vamos entrar no terceiro movimento que a Terra faz, que é o movimento de precessão dos equinócios. Esse é o terceiro movimento, porque são 5 movimentos que a Terra faz, mas para nós, na astrologia, a gente se baseia nesses 3 movimentos. Rotação, translação e o de hoje, que nós vamos fazer, que é o movimento da precessão dos equinócios. Esse é um dos movimentos mais importantes até para nós, porque ele marca as eras astronômicas. Então, o que acontece? Esse precessão dos equinócios é um movimento cíclico que a Terra realiza ao redor, né, da sua elíptica. Então, esse deslocamento é o deslocamento do eixo da Terra, que vai fazendo essa trajetória e tem um movimento como se fosse um peão. Isso é importante a gente saber, porque ele vai marcar e ele é responsável pelas eras astronômicas. Essas eras, cada uma delas tem duração de 2.160 anos, que ela passa, vamos dizer assim, por cada signo do zodíaco. É óbvio que esse movimento inteiro é diferente do translação, que é o ano menor, que leva 365 dias. Inclusive, quando a gente faz um mapa anual, que se chama retorno solar, o mapa do retorno solar, esse mapa marca somente os 12 meses. Já esse aqui não, é um movimento, tá, que a Terra faz, que leva 25.920 anos. A gente chama de grande ano, que vai justamente influenciar, vai passar pelos 12 signos, e aí em cada signo vai ficar em torno de 2.160 anos. É diferente do movimento de translação, que fica um mês em cada signo, até completar os 12 meses, fazendo o ano menor. Então, esse é o ano maior. Então, por isso que muita gente faz uma confusão danada entre a era de Aquário e a era de Peixes, achando que a era de Aquário já chegou. Não, nós estamos na transição das eras. Então, nós estamos saindo da era de Peixes para entrar na era de Aquários. Então, você vê que é diferente, porque no mapa do ano menor, os signos vão seguindo normalmente, Áries, Touro, Gêmeos. Aqui não, aqui vai num movimento como se fosse retrógrado, né? Então, nós estamos saindo da era de Peixes para entrar na era de Aquário. Então, percorre e faz esse deslocamento pelos 12 signos. Mas o importante é guardar que leva 2.160 anos cada signo do zodíaco. Por quê? Tem a ver com a elíptica da Terra. Nós hoje já vamos entrar num outro fundamento da astrologia que é muito importante. Eu costumo dizer que agora é que vai começar a alfabetização. Então, a gente costuma ter nos glifos são os símbolos, desenho dos símbolos. Nos glifos dos planetas, nós vamos encontrar esses 3 símbolos. Ou é uma linha reta, ou é um semicírculo, ou é uma linha, um círculo cheio. Então, é muito importante a gente começar a entender isso. O círculo, né, que é usado no alfabeto astrológico, ele vai mostrar uma representação do espírito. É a unidade primordial da gente, tá? É uma divisão que a gente tem. Então, esse símbolo significa o todo. Então, nós vamos encontrar isso em vários símbolos da astrologia. Tá? Então, a gente tem que ver que, como esse círculo mostra que não há início, não há começo, não há fim, é todo o infinito que está ali, englobado. É apenas uma dimensão ou várias dimensões que são englobadas aí. A consciência permeia todas as dimensões, o círculo é toda a consciência e também toda a inconsciência. Por isso que a gente tem também o símbolo do Yang e do Yin. Do Yin como uma inconsciência e o do Yang como a consciência. Então, esse círculo é um não manifesto e que ainda contém e permeia toda a manifestação do reino da mudança. Então, isso é importante a gente guardar, que este é o lugar onde o infinito passa por variações infinitas.
e não se repete. O círculo pode ser considerado como uma representação do espírito. Por isso que nós vamos ver daqui a pouco o símbolo do Sol. O Sol no nosso mapa astral é o mais importante, assim como o Sol é mais importante astronomicamente, já que todos os planetas orbitam ao redor deles. E nós vamos conhecer e trabalhar com os símbolos dos planetas. A gente, na astrologia, por uma questão mais didática, a gente considera o Sol e a Lua como planetas. Então, a gente diz, nós vamos aprender a alfabetização, né, de como são traçados esses 10 planetas, mas sempre sabendo que o Sol e a Lua não são planetas. Eles, astronomicamente, são considerados luminares. Então, esse círculo tem sempre essa representação do espírito, a representação do todo. Então, a alma está ali. Por isso que o Sol é muito importante no nosso mapa, porque ele traduz a nossa encarnação, né? O nosso espírito. Então, é a coisa mais importante que a gente tem no nosso mapa, que é o nosso inteiro, é a essência, é o espírito, é a nossa alma. Inclusive, no mapa, mostra para nós o nosso propósito de vida. Então, vocês veem como é importante o símbolo do Sol. E nós vamos encontrar a linha. A linha, já exatamente, ela faz essa manifestação. Todos nós temos esse símbolo no mapa, que é o ascendente com o descendente, que é na linha horizontal. Então, aqui significa materialidade, o plano físico. E a linha vertical significa o espírito, o plano espiritual. Então, tem a matéria e tem o espírito. Então, a linha vai corresponder exatamente isso, ao real. É a matéria, é a estrutura, é a fisicalidade. Então, essas linhas, como eu falei, vai do ascendente para o descendente, que é a linha do horizonte. Já a linha vertical vai servir como a manifestação do meridiano no nosso mapa. Então, vocês estão vendo que toda a geografia planetária está implícita no nosso mapa. Então, só de olhar para o mapa, essa cruz, a gente diz que simbolicamente nós estamos aprendendo uma linguagem analógica, uma linguagem simbólica, né? Então, simbolicamente, é a cruz que todos nós carregamos. E essa cruz, obviamente, ela tem a ver com os signos que estão na extremidade de cada cruz. Aqui, nesse caso, eu coloquei um mapa representando de um lado o signo de Libra, do outro lado o signo de Áries. Então, por exemplo, se esse mapa fosse de uma pessoa, é muito importante essa manifestação na realidade, na estrutura, vamos dizer, da matéria, como essas energias se manifestam. Tanto a energia de Libra, quanto a energia de Áries. Sabendo que Libra é o ascendente, sou eu, como eu me manifesto para o mundo, como as pessoas me percebem, e o descendente é como eu ajo com as pessoas e as pessoas agem comigo. Aqui estaria em Áries. Por isso que aqui essa linha traduz o ascendente, eu, e o descendente, o outro. Mas geograficamente é simbolizando o horizonte no nosso mapa. Já a linha vertical tem a ver com o meio do céu, que é a casa 10, tá? Que aqui no caso vocês estão vendo que vai ter esses outros 2 signos, que é Câncer com Capricórnio. Então está marcando esses 4 ângulos no mapa. Esses 4 ângulos são importantíssimos no mapa, vocês vão aprender mais tarde, para a interpretação. Porque se a gente tem algum planeta próximo a essa cruz, ou seja, próximo a essas linhas, esses planetas têm um peso muito importante no nosso mapa. Então, mais um mapa para explicar. Essa linha do horizonte, ela vai dividir as casas. Tá? As 2 linhas dividem, mas vamos falar primeiro da do horizonte. Então, ela vai dividir o ascendente e também o descendente. Então, essa linha do horizonte, ela vai da casa 1 à casa 7. Então, todos os planetas que estiverem na parte inferior do mapa, tá? Está simbolizando o nosso inconsciente. Então, a gente chama de casas, né, noturnas. Então, a gente divide de casas noturnas e casas diurnas. Casas que têm uma manifestação inconsciente, que seria da 1 até a 7, tá? E depois da 7 até a 12, já são casas diurnas. Então, é importante a gente saber isso. Então, tem a ver com o nosso lado consciente. Então, todos os planetas no nosso mapa que estão na parte superior do mapa, que essa divisão se faz dessa maneira, vocês vão ver que são casas diurnas, por exemplo, se diurnas tem o simbolismo de quê? De consciência, de sol, de claridade. Então, são conscientes. Então, é importante a gente perceber que essa linha vertical vai simbolizar esse processo de individuação e de elevação.
Por quê? Porque está na parte social do nosso mapa. A linha de baixo, ou seja, a casa que vai de 1 a 7, vai ver a nossa vida familiar, a nossa vida introspectiva, a nossa vida pessoal. Por isso que vocês vão aprender com o tempo, quando a gente tem o Sol nessas de 1 às 7, é até fácil identificar a hora que a pessoa nasceu. Porque essas pessoas vão nascer exatamente da meia-noite até as 6 da manhã. Quem tem o Sol na parte de cima do mapa, essas pessoas estão ligadas de 6 da manhã, tá? Até o meio-dia, que fica no alto do mapa, e depois às 18 horas. Então é importante a gente perceber que é uma maneira, isso também é uma espécie de interpretação, a gente chama de interpretação visual do mapa. Então as casas pessoal, do eu pessoal, que tem a ver com a família, que é a casa do fundo do céu, que é a casa 4, mas também essa casa 4, ela é oposta, que é a linha vertical, ela é oposta exatamente à casa 10, que é o eu profissional, é a nossa carreira. Agora nós vamos entender o semicírculo. Eu estou falando disso para vocês entenderem, porque daqui a pouco nós vamos entrar num processo de alfabetização e nós vamos identificar no desenho de cada planeta por que tem o semicírculo, por que tem o círculo ou por que tem a linha. Então é muito importante a gente aprender essa diferença. Então, por exemplo, aqui está o semicírculo, né? Que vai representar exatamente como eu falei, pessoas que têm muitos planetas concentrados embaixo. Já dá para fazer uma interpretação, isso sem ainda entrar, se aprofundar nos outros segmentos ou nos outros da aprendizagem que a gente já vai fazer dos planetas, tá? Dos outros fundamentos, quero dizer, dos outros fundamentos. Então, aqui nós vamos ter o manifesto e o manifesto, a matéria e o espírito, como a gente já aprendeu. Agora, quando eu tenho um semicírculo, isso vai representar que essa pessoa está muito mais ligada na sua vida pessoal, na sua vida íntima, na vida familiar, tá? Muito mais no espírito do que na própria matéria. E isso é importante a gente saber, porque a alma se manifesta, obviamente, através do espírito. Então, nós hoje vamos entrar, já começar a entender como é, glifos quer dizer o desenho dos planetas, como é que é formado os planetas. Então, a gente já aprendeu que eles ou têm a cruz, que são as linhas, ou vai ter o círculo ou o semicírculo. Então, cada planeta vai ter o seu desenho específico. Tá? Só os luminares, como eu disse, que é a Lua e o Sol. A Lua representa o depositório da nossa alma e o Sol, como eu disse, é a essência do espírito. Eles estão livres de terem esse processo, tá? Como é que eu digo? O Sol tem o círculo e vai ter um ponto no meio. Isso vai traduzir o nosso processo de encarnação. Então, aí está o símbolo do Sol. Então, é o primeiro símbolo nesse nosso processo de alfabetização astrológica. Então, o Sol ele tem o círculo com ponto no meio. Então, esse símbolo já está dizendo alguma coisa para nós. Representa o quê? A nossa essência, o eu superior. O Deus manifestado em nós, a nossa individualidade. Então, porque nós somos veículo do Espírito Divino em nós. Nós somos um ser encarnado, né? Então, essa dimensão ilimitada, esse absoluto, essa representação de Deus está em nós. Através de quê? Do nosso Sol no mapa. E o Sol traduz o nosso signo solar. Então, é muito importante. A coisa mais importante que a gente tem realmente no nosso mapa é o Sol. Porque ele é que traduz, né, todo esse absoluto, toda essa dimensão ilimitada, traduz o Deus manifesto em nós. Então, o Sol, que é o símbolo do centro, e o Sol é o símbolo do centro de toda a nossa galáxia. Então, são essas forças que gravitam em nós. Então, o Sol localizado no mapa é isso, é uma indicação, né? Esse aonde é a casa astrológica. A casa astrológica é a experiência da vida que a gente traz. Então, na casa astrológica em que o Sol estiver, ali está dizendo, aqui é onde você vai encontrar o seu propósito de vida. Onde você vai encontrar a completude. Aqui é onde você vai encontrar a união com o seu eu divino. E quando a gente vê o mapa da pessoa, quando a gente interpreta o mapa de uma pessoa, a gente percebe que às vezes a pessoa está completamente desconectada, né, do seu eu verdadeiro.
completamente desconectada do caminho da felicidade, do caminho da alegria, do caminho da completude, da autorrealização. E durante a interpretação a gente vai mostrar, porque o Sol é o mais importante planeta, entre aspas, que vocês sabem que é luminar, mas a gente vai denominar sempre como planeta, é o mais importante para nós. Então é muito importante. A Lua, por exemplo, a Lua já são 2 semicírculos, né? Aqui eu coloquei uma Lua crescente. A Lua decrescente, ela é ao contrário. Então indica que aqui o ser não está completo, não está pleno. Por quê? Você está pleno quando você está vivendo a sua energia solar sem dualidade, ou seja, procurando viver do lado da luz, do lado luminoso, do lado da manifestação positiva. Porque todos os planetas têm a dualidade. Nós vivemos na 3ª dimensão, que é um local onde nós vivemos na dualidade. E a astrologia ensina para cada um de nós como que nós vamos viver na plenitude daquela energia daquele planeta. Então a Lua já mostra que não está completo. Por quê? O Sol, a Lua não está com o círculo completo, o círculo fechado. É apenas uma metade. Então a Lua é apenas um reflexo do Sol. E isso a gente sabe até astronomicamente. Então é um reflexo do espírito divino que somos nós. Então é muito importante, porque ele é o oposto do Sol. E por isso, porque se a gente se baseia muito, a Lua no mapa mostra as nossas emoções, as nossas necessidades emocionais. Então, se você se prende muito nessas necessidades emocionais ou nessas emoções, você está se afastando da tua essência. Porque quem sabe quem é, o que quer e a que veio, que é o propósito de vida, né? A pessoa está plena, a pessoa está inteira. Então é muito importante, a astrologia é uma ferramenta excelente de autorreconhecimento para primeiro a gente reconhecer o nosso espírito, a nossa alma. Quem é esse eu maior, esse eu superior que encarnou, que tem este mapa? O mapa nada mais é que a representação da nossa trajetória existencial. Ali tem toda a nossa vida, né? Mas também, na astrologia kármica, também mostra a nossa trajetória reencarnatória. Então, a Lua é a alma, é o reflexo do Espírito Divino que reside em nós. E está muito ligado às experiências terrenas, porque a gente vai ter essas emoções afloradas. A Lua é a receptividade. A Lua nos traz sensibilidade emocional, um nível de percepção e de intuição também muito criativa, mas ligada na emoção, no sentimento. A Lua sempre tem uma metade que é visível e a outra não. A Lua sempre vai ter um lado escuro, porque de acordo com as suas fases lunares, né, que ela vai se movimentando, né, ao longo do mês, ela vai fazendo uma lua nova, uma lua crescente, uma lua cheia e uma lua minguante. E isso tem a ver com a luminosidade que nós aqui da Terra vemos. Então até isso vem no nosso mapa. Então, a gente, quando interpreta o mapa, a gente sabe que a pessoa nasceu numa lua cheia. Ou nasceu numa lua crescente, ou nasceu numa lua nova. E isso tem um significado de interpretação. Toda essa, como nós aprendemos anteriormente, toda essa mecânica celeste, né, tem uma interpretação analógica no nosso mapa. A lua sempre representa o nosso lado inconsciente, assim como o sol representa o nosso lado consciente, porque o sol é luz. Mas a Terra, a Lua, como ela não é visível totalmente, ela só é visível quando o Sol está de frente para a Lua. Então, todas as energias, todos os raios solares vão incidir na face da Lua. Então, ela está cheia, ela está plena. Nas outras fases, não, porque ela vai se deslocando e o Sol não consegue iluminar toda a face da Lua. Então, é importante a gente entender como funciona essa mecânica conosco. Então, nós já vimos o Sol, que é a nossa essência, a Lua, que são as nossas necessidades emocionais, ou a percepção através da sensibilidade ou da receptividade que eu tenho ao mundo, é uma percepção emocional do mundo. Então, agora nós vamos ver o Mercúrio. O Mercúrio, ele tem 3 símbolos. Se vocês estão vendo o desenho, ele tem um semicírculo no alto, ele tem o círculo, mas ele tem as linhas que formam uma cruz. Então, essa meia-lua, quero dizer, mostra a receptividade. É muito importante isso, que a gente entender da alma
da alma, tá? Que é o círculo, tá? Que traz a plenitude, que é o sol, que é a essência, mas eu tenho também um lado do semicírculo, que é a receptividade. Então é importante a gente poder perceber isso, que a gente sabe que a linha, a cruz, representa a matéria. Então, é essa dominação que nós temos no corpo físico. E essa receptividade, ela fica expressa exatamente por isso. Porque ele tem o semicírculo, né? Ele tem o círculo e ele tem a cruz. Então, Mercúrio é isso, ele é o mensageiro dos deuses. O Mercúrio representa no nosso mapa astral a nossa capacidade cognitiva. Mercúrio representa a nossa mente racional, intelectual. Então, essa mensagem divina olha bem como é que é perfeito isso. A mensagem divina é recebida pelo semicírculo, porque funciona como duas antenas da alma para receber essa transmissão de qualquer informação, que aí a gente traduz, aperfeiçoa, que é o círculo, para depois propagar na matéria através da cruz. Por isso que o Mercúrio é tido como mensageiro dos deuses. Nós vamos aprender depois nos outros módulos também toda essa parte mitológica, porque tudo isso influi na interpretação. Tudo isso influi quando você vê o mapa, tanto seu para autoconhecimento, ou como de um cliente, entender como se manifesta a capacidade dele cognitiva. Então, ela é a representação, e esse Mercúrio é a representação desse legado. É a nossa maneira de receber uma informação que vem do alto, é captado pela alma, transforma isso num conhecimento, por isso que trabalha com a mente racional, com as informações. Tá? A gente aprende, ou seja, guarda aquilo, e depois a gente se comunica, que é através da cruz. Então, o Mercúrio, ele simboliza comunicação. Essa comunicação vem através da decodificação que a gente faz, né, da mensagem que a gente recebe, da informação que a gente recebe. O outro planeta, então nós já vimos o Sol, a Lua e Mercúrio. O outro planeta é o planeta Vênus. Se vocês verem bem, ele é formado por dois símbolos. Um é o próprio Espírito Divino, que reside em nós, que é essa plenitude, é o círculo, o mesmo círculo que nós vimos no Sol. A única diferença do Sol é que o Sol tem um ponto no meio e ele é só o círculo. Por quê? Ali sou eu, é o meu eu divino, é a minha alma. Ali é o mesmo símbolo do Sol centralizando todos os planetas que orbitam em volta. Então, nós também temos o nosso centramento, tanto é que eu costumo dizer sempre para um cliente, quando está desorientado, está sem foco ou sem rumo, se centra dentro de você. Esse é o símbolo do Sol, aquele ponto no meio. Vai de encontro ao seu eu maior, ao seu eu superior. No caso da Vênus, tem esse círculo também, que é o espírito divino, a plenitude. Então, esse círculo superior representa exatamente isso, a força do espírito. Mas que vai procurar dominar a matéria e vencer, porque está acima da cruz, acima das linhas. Então, as nossas necessidades materiais, o prazer, tudo isso tem que ser equilibrado pela alma, porque a Vênus representa isso, tudo que a gente gosta, tudo que nos dá prazer na vida no aspecto material. No aspecto material. Então, a gente tem que aprender a equilibrar. E quem vai fazer esse equilíbrio é o eu superior, é o círculo, é a alma. E a gente vai fazer isso através do amor e do bem, que Vênus representa tudo de bom. Na astrologia, ele é considerado o pequeno benéfico. É um planeta que traz benesses para nós. O outro planeta é o planeta Marte. Se vocês verem, ele tem o símbolo, sim, né, da alma, né, que é o círculo, mas ele tem o quê? Uma seta. Né? E essa seta está inclinada, então ela expressa o domínio dos nossos impulsos físicos e materiais sobre o espírito, sobre a alma. Então, isso aí já é uma interpretação, mas nós estamos aprendendo a interpretar o símbolo, o glifo, o desenho do planeta. Isso é muito importante a gente aprender isso. Então, tem essa cruz que é a matéria. Aonde tem as linhas sempre representam a matéria. Então, tem a cruz da matéria sobre o espírito, mas é motivado por aspirações materiais, exatamente por causa da flecha, da seta. A seta sugere a força, o impulso, que vai criar condições para a gente no plano material.
Então, esse grifo do Marte está representando para nós o princípio do desejo, porque o Marte é isso. Ele traz para nós o impulso, a vontade, a força da vontade, a força guerreira. Então, é o princípio do desejo. Esses 5 planetas que eu falei, Sol, Lua, Mercúrio, Marte e Vênus, são considerados planetas pessoais. Por quê? Porque eles estão traduzindo a nossa personalidade encarnada. E também porque eles são os planetas mais próximos do Sol. Então, eles têm, inclusive, um movimento muito rápido. Os outros planetas que eu vou falar agora, que são considerados planetas lentos, eles levam mais tempo para completar a órbita deles ao redor do Sol. Então, esse é o símbolo de Júpiter. Ele, vocês veem bem que ele representa, ele tem um semicírculo, de novo, que vem a percepção dessa receptividade da alma, que a alma está procurando se elevar acima da matéria. Aí vem uma cruz, porque tem o semicírculo e depois uma cruz saindo dele. Então, isso tem um simbolismo muito forte. Não esqueça que nós estamos aprendendo uma linguagem simbólica. Então, aqui é o nascimento da alma fora do plano material. Então, esse é o símbolo do Júpiter e ele é considerado o grande benéfico. Ele traz sempre benesses para nós, traz experiências de crescimento, traz experiências de várias oportunidades de vida. Ele é considerado, junto com os outros que eu vou falar, um planeta além de Saturno. Porque, depois eu vou explicar isso com mais calma, ele traz para a gente essa possibilidade da gente dar esse grande salto, que é através da fé. Júpiter, depois vocês vão aprender o simbolismo de cada planeta especificamente. Aqui hoje nós estamos aprendendo somente o que significa cada um deles. São considerados, o Júpiter e o Saturno, eles são considerados planetas sociais. Tá? O Saturno, se vocês veem bem, ele tem a cruz também da matéria. E essa cruz está prevalecendo sobre a alma. Por quê? Porque o semicírculo está abaixo. Então é importante a gente começar a entender bem o que significa o símbolo do traçado, do glifo de cada planeta. Então essa cruz da matéria prevalece sobre a alma, que é o meio círculo. Então faz com que a gente sinta o peso do mundo, a limitação do corpo material, a limitação do plano material, do plano físico. Por isso que esses 2 planetas são considerados sociais. Os outros planetas que eu vou falar daqui a pouco são considerados transsaturninos, porque são planetas mais lentos ainda que Júpiter e Saturno. Mas por quê? Porque eles estão muito afastados do Sol. Eles levam muito tempo para completar a órbita deles ao redor do Sol. Então, aqui a gente está vendo que a mente está voltada para a matéria, mas está aspirando, desejando um bem-estar material, sim, um conforto pessoal, uma segurança, inclusive reconhecimento. Porque o Saturno tem o simbolismo, tá, da vocação e do reconhecimento profissional, ou do reconhecimento de algum esforço, de algum trabalho. Por isso que eu coloquei trabalho duro, representa um esforço, e que nos provoca que a gente tenha cautela, mas também responsabilidade. E aqui eu estou falando do lado da manifestação positiva do planeta. Vocês vão aprender também, quando forem aprender a interpretação do significado do planeta propriamente dito, vocês vão aprender com a dualidade. Então, Saturno na astrologia kármica, porque nós na astrologia a gente tem várias vertentes. A gente trabalha com a astrologia da personalidade e com a astrologia kármica também, além de outras especialidades. Mas o Saturno representa o karma. Representa um limite, uma limitação, um bloqueio que a gente tem exatamente para os anseios da elevação da alma. Porque a gente, quando encarna, a alma é o nosso sol. A gente vem com uma necessidade de executar, de preencher um propósito de vida. Porque toda vez que a gente encarna perante um conselho kármico, que são os senhores do karma, e a gente escolhe junto com eles, nessa existência, qual é o propósito, a que eu estou me propondo para essa existência.
Então, aonde o Saturno está, ele vai mostrar, olha, aqui existe um certo limite, um certo bloqueio a esses anseios da alma, ou seja, do Sol, da plenitude, do propósito de vida se manifestar. Então, é muito importante a gente entender realmente o significado de cada planeta. Então, você vê, o significado está no próprio desenho. Né? Primeiro está prevalecendo a cruz da matéria. Por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade, né? Eu tenho algo, um trabalho, eu tenho uma vocação, eu tenho algo que eu vou ter que me envolver no plano material, que está, sim, acima da alma. Mas aí eu tenho também que entender que limitações são essas, que bloqueios são esses que eu trago, tá? Que estão me impedindo de eu ser quem eu verdadeiramente sou. Lembre-se que o Sol é isso, é o eu verdadeiro. E o papel do Saturno, justamente pelo símbolo, é mostrar que a cruz da matéria está prevalecendo sobre o meio círculo, ou seja, está prevalecendo sobre a alma. E aí eu já expliquei por quê. Porque eu estou trazendo bloqueios. Eu estou trazendo certas limitações que eu vou ter que descobrir ao longo da minha trajetória reencarnatória, da minha trajetória existencial, que bloqueios são esses que estão me impedindo de exercer o meu propósito de vida, de eu manifestar a minha individualidade, de eu manifestar o meu eu verdadeiro, de eu manifestar a minha luz. Só é isso, é luz. De eu manifestar a minha luz nessa vida. O outro planeta que está entrando, né, é Urano. Este é o primeiro planeta considerado, olha bem, transpessoal. Então, os 5 primeiros, Sol, Mercúrio, Vênus, né, Marte, esses 5 planetas são pessoais. Saturno e Júpiter, sociais. Esse é o primeiro planeta considerado transpessoais, justamente até pelo posicionamento dele, né, no céu. Estão afastados, vamos dizer assim, estão afastados da pessoa. E isso vai ser demonstrado no próprio símbolo dele. Que você vê, ele é formado por 2 semicírculos, com uma cruz em cima. Existe um outro símbolo que vocês vão ver em determinados programas de astrologia que não fecha o círculo. Os 2 semicírculos ficam um pouco afastados. Tá? Então, essa cruz central sobre o círculo do espírito, então são 2 almas, ou seja, que almas são essas? 2 seres, que é o ser divino, o ser verdadeiro, que reside dentro de nós, e o ser humano encarnado. Quando eles se juntam, aí sim vai acontecer a expansão espiritual. Porque esses semicírculos têm a ver com a mente racional e com a mente intuitiva. Tanto que Urano é considerado a 8ª superior do Mercúrio, que eu falei, que simboliza a mente racional. Então, se ele é a 8ª superior da mente racional, do intelecto, é a nossa mente criativa, é a nossa mente intuitiva. E o nosso papel é exatamente harmonizar, é unir os 2 semicírculos e formar o círculo. Por isso que tem certos programas de astrologia, e vocês vão reconhecer os símbolos, se vocês colocarem na internet, vão ver o símbolo da astrologia, do Urano, vocês vão perceber que tem determinados símbolos que vêm afastados, como 2 semicírculos, e não como um círculo fechado. Porque esse é o grande objetivo nosso, né? Unir a mente racional do ser encarnado com a mente intuitiva do ser espiritual, do ser divino. Quando a gente consegue fazer isso, unificar, porque nós estamos aqui para isso, para evoluir espiritualmente, para unificar dentro de nós essas forças cósmicas, essas energias. Quando a gente consegue fazer que esses semicírculos se formem num círculo, ou seja, fechou na plenitude, a gente também entra num caminho de plenitude com a energia desse planeta, que libera um potencial criativo muito grande dentro de nós. Porque a gente passa a usar muito mais a mente intuitiva, porque é a mente do espírito, é a mente da alma, do que a mente do ser encarnado. Aí as pessoas se tornam pessoas extremamente originais, extremamente diferentes, num nível de criatividade muito grande, e isso traz para qualquer ser humano um sentimento de liberdade muito grande.
porque Urano ele é o princípio energético da libertação. Cada um desses planetas tem um princípio energético. Nós vamos aprender isso quando a gente começar a aprender o significado de cada planeta. Todos eles, nós estamos trabalhando e aprendendo que energias são essas que nós portamos dentro de nós e que foram plasmadas no mapa no momento do nascimento. Então, é muito importante a gente saber que cada um deles é um princípio energético que reside em nós. Quando a gente consegue dominar, entender, fazer a comunhão com cada princípio energético desse, a gente se torna pleno, a gente se torna uno. Com o quê? Com o cosmos. A gente se torna uno com o divino. Então, por isso que a gente se torna um ser diferente, original, criativo, e aí a gente embarca no princípio energético do Urano, que é da libertação. Então, você se sente plenamente livre. Inclusive, esse planeta, por que eles são chamados transpessoais? Que é o Urano, o Netuno e o Plutão, que eu vou falar daqui a pouco. A astrologia medieval, durante muitos séculos, a astrologia, até o descobrimento do telescópio, ninguém tinha conhecimento desses 3 planetas. Então, ele tem esse simbolismo para nós. Eles estão além da pessoa, além do ser encarnado. Inclusive, eles têm a denominação de transsaturninos. Por quê? Na astrologia medieval, a gente trabalhava com somente os 7 planetas. Ou seja, os 5 que são pessoais, que nós acabamos de falar, e os 2 sociais, Júpiter e Saturno. Então, qualquer outro planeta não era conhecido até a Idade Média. Quando foi descoberto o telescópio, que começou a descobrir outros planetas, então aí foi descoberto Urano, Netuno e Plutão. E veja bem, quando um planeta é descoberto, tem tudo a ver com o princípio energético do planeta que está sendo emanado para a Terra. O Urano foi descoberto exatamente quando veio o princípio da libertação, quando houve a queda da Bastilha. Netuno foi descoberto quando houve a descoberta das vacinas. Foi essa descoberta para criar, porque Netuno tem um simbolismo de doenças, de pandemias. Então foi descoberto. E o Plutão foi descoberto quando houve a descoberta no planeta Terra, se materializou a sua energia que tem ligado à psique humana. Então foi descoberto que o ser humano não era só aquilo. Ele tinha nele um movimento de um psiquismo, e foi exatamente quando foi descoberta ou criada a psicanálise por Freud e Jung. Então, o símbolo do Netuno, se vocês olharem bem, primeiramente vocês estão vendo logo um semicírculo. Mas esse semicírculo, olha bem, está voltado para cima e está acima da cruz. Né? Então, está mostrando exatamente que a alma está numa atitude receptiva, voltada para o alto, para o cosmos, das forças espirituais, né? Mostrando que ele traz para nós a evolução nossa sobre a matéria. Então, voltando, o semicírculo voltado para o alto, simbolizando a receptividade das forças espirituais, por isso que ele simboliza a espiritualidade. Esse é o princípio energético da espiritualidade, das forças espirituais. Como Urano é o princípio energético da libertação, desde que eu passe a usar a minha mente superior, que é a mente do espírito encarnado que eu sou, e o Netuno traz isso também. E vai ser muito interessante vocês perceberem, quando vocês guardarem bem o significado desse simbolismo, como é que vai se manifestar a dualidade de Netuno. Então, essa meia-lua representa isso, a dissolução da matéria. Pelo quê? Pelo subconsciente, por coisas inconscientes dentro de nós. Tanto pode ser uma imaginação criativa, como a confusão. Então, aqui tem o primeiro indício da dualidade desse planeta. Então, eu posso me manifestar no planeta Terra, tá? Como alma, como ser divino que sou, se eu me voltar para a polaridade positiva, para o lado da luz, né? Eu vou ter uma imaginação criativa. Tanto é que esse planeta rege a arte. Todo artista tem esse planeta muito forte no seu mapa. Por quê? Ele já domina e já tem essa conexão com as forças espirituais que lhe dá a intuição para que ele crie algo através da sua arte. Mas se não faz isso, ele vai pelo lado, né, da manifestação inconsciente. Aí gera confusão,
gera falta de rumo, indefinição, incerteza. Então, é muito importante a gente perceber. Netuno tem o simbolismo do sofrimento, da tristeza, mas isso para quem não está conectado com a sua energia positiva, porque tudo é energia. Eu tenho livre-arbítrio de ver com que energia eu vou me conectar. Eu posso escolher. Ele está botando, emanando o princípio energético dele, a energia dele para o planeta. Quando eu nasci, ele está ali no meu mapa simbolizando alguma coisa, né? E dizendo aonde, que é a casa astrológica, a experiência da vida, que eu vou usar. O signo em que esses planetas vêm, para cada um de nós, vai dizer como. O signo é a forma como eu vou me manifestar com esse princípio energético. Então, essa meia-luz, se eu estiver no lado totalmente inconsciente, não estando ligado, né, na manifestação positiva, eu vou manifestar uma dissolução do ser. Porque Netuno é isso, é o princípio. O Netuno, ele é o princípio energético da dissolução. Eu posso me dissolver através da arte, porque eu saio do meu eu, do meu ego, do meu eu encarnado, e passo algo de beleza, de bonito, de belo para a humanidade. Então, Netuno, eu coloco aqui, assim o Netuno se coloca acima do sofrimento da alma, porque ele traz o sofrimento. Que alma é essa? Uma alma crucificada na matéria. Então, vocês estão vendo que o livre-arbítrio é tudo, mas não é só o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é fruto do autoconhecimento. E a astrologia dá isso para nós, o autoconhecimento. Se eu for trabalhar com a astrologia, eu vou ensinar o cliente, vou mostrar a ele a maneira como ele está usando esse princípio energético. Então, fazer com que ele fique acima do sofrimento. Não precisar se sentir um ser crucificado. A cruz está ali. Então, é a tal história, eu estou me ligando no plano espiritual, a minha alma tem essa atitude receptiva para essas forças espirituais e não me deixo crucificar na matéria. Então, você escolhe, ou eu me elevo, porque a dissolução é isso, eu dissolvo meu ego, eu dissolvo meu eu menor, né, e me volto para o meu eu maior, o eu superior, a minha alma. Aí é a redenção da alma. Então, o espírito humano encarnado é simbolizado pela meia-lua, mas mostrando que nós temos a obrigação, aonde esse planeta está, através de uma determinada experiência de vida, que vai ser a casa astrológica em que ele estiver, como o signo vai dizer, como eu vou transcender a ilusão do plano material. Então, eu não preciso dizer que o mapa realmente é um mapa. O mapa astral realmente é um mapa de como eu posso viver com toda a plenitude de todos os sentimentos elevados, de felicidade, de alegria, de completude, de amor incondicional. Por quê? Eu transcendo, se eu me conectar com essa energia, onde está o mapa, da ilusão, da confusão, da dissolução. Tudo bem, se eu for dissolver o meu eu menor em função de algum projeto de vida, tudo bem. O próximo planeta, que é o planeta mais distante que nós temos do Sol. Por isso que esses três planetas, Urano, Netuno e Plutão, que são planetas transpessoais, se eles estão com aspectos com os planetas pessoais, essa pessoa tem a obrigação de se transcender a si própria e trabalhar com essas energias que são transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, de uma forma elevada. Senão, esses três planetas vão trazer situações bastante desconfortantes em nossa vida, principalmente na vida pessoal, se estiverem fazendo aspecto com os planetas pessoais, com o ser encarnado. Se eu começar a usar, por falta de autoconhecimento, eu começar a usar essas energias, simplesmente elas tendo domínio sobre nós. Porque, veja bem, nenhum planeta, nenhuma força dessa astrológica dos planetas tem poder sobre nós. O poder nosso reside no livre-arbítrio, no autoconhecimento, que só vem através justamente disso, de eu conhecer a minha vida mapeada. Então, o que acontece? O símbolo do Plutão, se vocês olharem, ele tem, sim, o círculo no alto, mais uma vez, que é o espírito, é a alma, que está acima do semicírculo, daquela meia-lua, daquela curva. Então, está mostrando para nós que o espírito, né, que domina a humanidade,
a alma e é sobre a cruz da matéria. Então é muito importante a gente, quando olhar para um simbolismo desses, a gente entender o significado. O círculo está acima da meia-lua. Então, mostrando que a gente deve usar essa energia, a nossa alma, dominar, né, a matéria, que está acima da cruz. Inclusive, esse é o princípio energético do poder. Aí as pessoas vão se perguntar, que poder é esse? Né? Se esse é um símbolo que está mostrando uma força cósmica, uma força espiritual, obviamente esse poder é um poder espiritual. É um poder divino que passa através de nós. E não como a maioria das pessoas, num total processo de desconhecimento de si próprio, de desconhecimento de como essas forças, essas energias cósmicas nos influenciam, vão usar esse poder como um poder mundano. Por quê? A pessoa está plugada na matéria, está vivendo a cruz. Não está deixando, né, o espírito, a alma dominar. Porque se o espírito, a alma domina, né, você vai usar o poder divino. Então aí o poder divino significa, é o poder da transcendência, é o poder da cura, é o poder da autocura, é o poder da regeneração. Não o poder mundano. Que esse poder mundano, ele tem a ver com o cargo que eu ocupo, com a conta, minha conta bancária, ou seja, a pessoa acha que o poder está através de situações no meu mapa, que eu vou exercer esse poder, que volto a dizer, que não é um poder mundano, mas é um poder divino numa determinada área da vida, que é a casa astrológica. Volto a dizer, o signo em que este planeta estiver, né, vai dizer como eu vou trabalhar com esse poder. Como ele é um planeta muito lento, ele é mais lento que todos os outros, né? Ele leva muito tempo num signo. Ele leva de 15 a 24, 20 anos num signo. Então, ele imanta essa energia numa geração ou em várias gerações. Então, é muito importante isso. Esse Plutão é pura energia do poder. E esse poder pode se manifestar em vários níveis. Eu, pelo meu livre-arbítrio, pelo autoconhecimento, eu vou ver se eu vou trabalhar com essa energia como um poder divino ou um poder mundano, temporal, na matéria. Então é isso, a alma, que está representado pela meia-lua, transcende a matéria, transcende a cruz, para alcançar o espírito divino que nós somos, que é o semicírculo, que é o círculo. Então é muito importante vocês estudarem mais, lerem sobre isso e começar a identificar isso no mapa de vocês. Todos vocês já têm esse mapa e vão identificando. Quem não tem o mapa, qualquer programa de astrologia que tem na internet, é só você colocar os seus dados de nascimento. Dia, mês, ano, hora e o local, a latitude, como a gente viu na mecânica celeste. A latitude e a longitude são importantes, por quê? Para identificar você no planeta Terra, né? Então vocês vão identificar como eu vou trabalhar com cada uma dessas forças cósmicas, dessas energias. Esse aqui é o símbolo da Terra, que é formado exatamente pelo círculo, que é o espírito, tá? Mas a cruz, ou seja, nós enclausurados, por isso que a gente diz ser encarnado, né? Nós estamos dentro da carne, dentro da matéria, tá? Então esse símbolo tem esse traço vertical, que são as duas linhas, tanto no plano, né, horizontal, tá? E um em cima do outro. Então essa Terra, ela tem isso, ela às vezes pode ser representada como um círculo que é dominado por uma cruz. Por isso que a gente aqui na terceira dimensão, na matéria, muito de nós, que não, quando não tem o autoconhecimento é que nos faz ter o domínio, o controle da própria vida, o controle de si mesmo. Então, quando a gente não tem esse conhecimento, a gente se sente enclausurado, dominado, né? Ou seja, pelo círculo, pela cruz, pela cruz que é a matéria. Então, nós já estamos começando a entrar nos signos do zodíaco, que também vamos passar a entender. Então, nós estamos num processo de alfabetização, de como é que nós vamos entender o significado mais profundo só de olhar.
Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma interpretação visual do nosso mapa, em termos de autoconhecimento, ou do mapa de um cliente. Então, isso aí serve para representar os glifos, que significa desenhos. Os desenhos do mapa, eles servem para identificar essas constelações ou esses signos que estão no céu. Então, a gente traz e retrata isso por uma imagem, tá? E é muito fácil da gente reconhecer, porque isso aí todo mundo conhece os símbolos do zodíaco. E o símbolo de cada signo desse é muito representativo. Então é interessante porque cada signo tem uma representação ou animal ou homem. E tem tudo a ver na interpretação também que a gente faz. Por exemplo, o símbolo do Áries, que a gente sabe que ele é simbolizado por um carneiro, então está ali. Tá? Ali estão os chifres do carneiro. Quando a gente for ver o signo de touro, que vai ter um círculo, e depois nós vamos ter em cima os chifres, está ali a cabeça do touro e os chifres do touro. Quando nós formos ver o símbolo dos gêmeos, nós vamos ter como se fosse o algarismo romano 2. Nós vamos ter duas linhas verticais, uma ao lado da outra, simbolizando exatamente duas pessoas. Então, nós hoje vamos começar também esse processo de alfabetização, de entender o significado de cada signo. E isso aí vai ter que ser um processo de interiorização. Vocês vão guardar isso dentro de vocês. A memória de vocês vai fazer com que vocês vão guardar o símbolo. Só de olhar para o símbolo, você vai saber, esse aqui é o planeta, é o signo de Áries. Porque eu estou vendo ali os chifres do carneiro. Tá? Então, o que nós estamos vendo aqui no símbolo de Áries? Duas curvas e uma linha. Né? Exatamente isso, simbolizando a cara do carneiro, né, e os chifres do carneiro. Então, essas duas curvas estão simbolizando exatamente, né, direções opostas, porque o chifre está indo por direções opostas, né, e estão voltadas para dentro. Então, tem a ver exatamente, né, com essa parte do corpo do animal, a cabeça e os chifres. Então, simboliza exatamente isso, um fluxo de energia que é jorrado para a vida, que se jorra mais para baixo. Então, vocês vão aprender, quando vocês forem ver a dualidade do signo, vocês vão entender perfeitamente o símbolo através do desenho. O touro, como eu falei, tem o símbolo do círculo, mas tem ali o semicírculo para cima, que está simbolizando exatamente os chifres do animal. Então, o touro tem isso, representa exatamente um desejo de você personalizar, vamos ter o teu lado espiritual, a tua alma, né? Mas está voltado para o alto, o semicírculo, que é a lua, que é a curva dessa lua. Então, a alma, né, está acima desse espírito que é o círculo. Daí essa prática da espiritualidade ser uma meta para esse signo. Por quê? Touro é um signo de matéria. É um signo de terra, nós vamos aprender isso posteriormente. Cada signo está ligado a um elemento. Assim como eu falei de Áries está ligado ao elemento fogo, isso também vai ter uma representação, uma interpretação simbólica, mas aqui nós estamos vendo o touro que tem esse lado, né, que está voltado para a matéria, porque é um signo de terra. A cruz, se você perceber, não tem cruz aí. Né? Então, sugere que realmente, né, todas as pessoas ligadas a esse signo, seja de signo solar, ascendente ou lua, ou aonde esse signo estiver numa determinada área da vida, uma experiência de vida que é a casa astrológica, vai mostrar exatamente os desafios que a pessoa vai ter. Porque vai ser um desafio no mundo material, porque eu estou trabalhando com uma energia de terra. Tá? Mas é tal história. Para os taurinos, isso não é um problema. Porque como eles são ligados à matéria, eles têm muita facilidade de lidar com isso. Ou seja, com as demandas da vida humana. Por quê? Eles têm como. Então, depois vocês vão aprender, por isso que é muito importante esse processo nosso dessa alfabetização através dos glifos, dos desenhos, porque já dá para a gente meio caminho andado na hora que a gente for fazer a interpretação de um signo, que a gente percebe como é que isso a pessoa lida com essa energia. Então, para eles, os que são de terra, né, tem essa facilidade de lidar com as questões que estão ligadas
ao plano mundano. Como eu falei, o signo de Gêmeos, simbolizado ali pelo desenho do algarismo romano 2. Então, mostrando ali que são dois. Existem, veja bem, o símbolo pode ser manifestado tanto por esse glifo, quanto pelo próprio Gêmeos. Né? Se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão encontrar o animal, o touro, vocês vão encontrar o carneiro, vocês vão encontrar duas pessoas, uma do lado da outra, simbolizando os Gêmeos. Então, aqui é porque nós estamos aprendendo, né, o símbolo que aparece no mapa. Mas se vocês forem fazer uma outra pesquisa, vai aparecer exatamente o símbolo de uma outra forma. Que é, como eu disse, ou através do animal, ou através de pessoas. Então, se você olhar bem, você está vendo ali duas linhas verticais, né? E que são ligadas por duas linhas horizontais. Né? É óbvio que lembra a figura de um corpo humano. Como eu disse, também o algarismo 2. Mas está representando para nós, vamos dizer assim, numa interpretação simbólica, né? O lado mental, que está ligado ao plano físico, que é o pensamento, que está ligado à linguagem, né? Que está ligada à interação com o ser humano e que diferencia nós, seres humanos, dos animais. Porque nós temos uma comunicação. Gêmeos é isso, é comunicação. Depois vocês vão aprender as regências planetárias, mas eu já posso aqui adiantar. Gêmeos é regido pelo planeta Mercúrio. Lembra que eu falei que o Mercúrio tem a ver com a mente racional. Por isso que tem o pensamento, tem a linguagem, que vai nos diferenciar dos animais. Mostra, inclusive, também a dualidade, porque Gêmeos não é isso? Não são dois? Então, são duas pessoas que compartilham o mesmo pai e uma mesma mãe, tá? Mas que são diferentes. Têm a mesma origem, mas que são duas pessoas diferentes. Então, tem uma origem diferente, né? Um do outro. Na verdade, tem a mesma origem um do outro, o mesmo destino, mas têm comportamentos e atitudes e são diferentes. Aí, o que acontece? Vão ter que buscar a complementaridade, vão ter que buscar a harmonia dentro de si. Então, essa dualidade é muito importante. Esses dois pilares, né, são considerados pilares do conhecimento humano. Tá? E eu coloquei aqui, são ligados por dois semicírculos, porque às vezes essas linhas, vocês vão ver em outros simbolismos na internet, que a linha não é reta. Essas duas linhas retas, elas podem vir também como dois semicírculos nas extremidades das linhas verticais. Mas, de qualquer maneira, tanto um como o outro vai indicar essa necessidade de ter experiências duplas. Por isso que são gêmeos, por isso que são duas linhas que estão saindo da alma. E terminam na alma, né? Saem da alma e terminam na alma. Então, essa experiência do espírito que vai se materializar na terceira dimensão. É a alma que se manifesta através não de um corpo físico, mas se manifesta através do corpo mental e emocional. Porque nós temos na nossa personalidade encarnada, nesse eu menor, né, que tem a manifestação desses 5 planetas pessoais, esse eu menor, ele se manifesta através de uma personalidade tripla, ou tríplice. Por quê? Tem o corpo físico, que é a manifestação da alma que encarnou, né? Tem o corpo mental e tem o corpo emocional. Tá? Então, se vocês veem aonde vocês têm esse signo, né? Ali está, quando eu digo onde, é sempre a casa astrológica, a experiência da vida. Ali se manifesta de uma maneira de muita rapidez, inclusive de um pensamento rápido, de uma capacidade de decodificar as coisas, ver os dois lados da vida, que está expressado pelos semicírculos. Tá? Depois vocês vão aprender também pela mitologia, essa ligação que esses gêmeos têm com essas estrelas de Castor e Pólux. Por isso que leva o nome, essa constelação, de Gêmeos. Porque tem a ver com duas estrelas que simbolizam os dois gêmeos. E essas estrelas se chamam Castor e Pólux. Por isso que nós temos também a necessidade de estudar a mitologia.
Vamos entrar no signo de Câncer, que vocês estão vendo ali, são as duas patinhas do caranguejo. Esses dois semicírculos com dois círculos nas extremidades. É como se fosse mesmo, tá? A patinha do caranguejo. Porque o caranguejo tem esse movimento de se voltar para dentro. Quem já mexeu com o caranguejo numa praia percebe. A primeira coisa que ele faz é se esconder. Ele entra, cava um buraco na areia e se esconde. Né? Por isso que estão voltados para dentro. Então, isso expressa, né, nessas extremidades, é o espírito, a alma, que retorna, ou seja, que volta para o espírito. Então, indica esse fluxo também, né, das marés que vão e que vêm. Esse símbolo circular mostra exatamente isso, como eu falei, as patas de um caranguejo, numa atitude o quê? Protetora. Vai se esconder, se protege. Mas também, como esse símbolo do signo de Câncer tem a ver com o feminino, tem uma ligação muito grande com o feminino, também simboliza os ovários, pode simbolizar os seios, porque o signo de Câncer tem a ver com a feminilidade e tem a ver com o instinto maternal. Então, veja bem, esse desenho, esse glifo, vai representar para nós o nosso eu psíquico, o nosso eu espiritual, a nossa sensibilidade muito grande. Então, é importante a gente entender como é que essa personalidade tem que se abrir para o mundo e não se fechar no sentido de proteção, que isso é uma característica típica de cancerianos. Né? Então, aí de novo está a dualidade, que pode ser a minha sensibilidade ou a indecisão. Coloquei aqui só a título de vocês já perceberem como também funciona a dualidade. Então, essa associação que a gente tem do Câncer com a constelação do caranguejo. Isso é um arquétipo. Veja bem, nós estamos sendo alfabetizados, nós estamos aprendendo uma língua que é uma língua arquetípica. É uma língua que a gente faz a comparação, a constatação, a analogia. É uma língua analógica, né? Entre o símbolo, entre a mitologia, entre a constelação, entre até o símbolo, não só o símbolo do desenho que nós estamos vendo aqui, mas também o símbolo do animal. Então, se a gente entende isso, é muito mais fácil, até para tranquilizar vocês que estão achando que está começando agora, que nós estamos entrando realmente, né, nos fundamentos astrológicos, não vou conseguir aprender isso tudo, porque não é decoreba. A astrologia não é decoreba. A astrologia, a gente aprende, lembra que eu falei do Urano? A gente aprende não, aqui eu estou trabalhando com vocês, pelo Mercúrio. Óbvio, nós estamos lendo, estamos vendo, nós estamos decodificando através do nosso intelecto. Mas o que é que acontece? A astrologia, o aprendizado da astrologia vai ser pela analogia, por isso que eu estou dando vários fatores para vocês, que vocês com o tempo não vão precisar, não tem decoreba, não tem que guardar. Vocês intuitivamente se conectam com o símbolo. Então é muito mais fácil isso, porque revela realmente um arquétipo. E esse arquétipo é o arquétipo exatamente do símbolo das patinhas se fechando em si próprio. E aí vocês vão se lembrar do caranguejo na praia que se esconde na areia. Quer dizer, então é toda uma questão que eu faço uma analogia de uma coisa com a outra e chego a uma compreensão analógica e intuitiva, não é racional. Tá? Então, a astrologia também voltada para o signo de Câncer, também tem essa, vamos dizer, analogia que é a necessidade de esconder uma natureza interior. Uma natureza, às vezes, muitas vezes, ou é sensível ou é insegura. Ou é protetora de si e dos outros, ou é, vamos dizer assim, dependente. Isso tudo nós vamos aprender com o tempo. Mas vocês estão percebendo que o próprio símbolo mostra isso para a gente. Então, na próxima aula, nós vamos entrar no simbolismo de Leão e hoje, então, nós vamos dar seguimento a essa aula nossa, já procurando ver, nós vamos do Leão, nós vamos para a Virgem, nós vamos para todos os 12 signos. Então, nas próximas aulas, nós vamos ver o simbolismo pelo símbolo de cada um. Embora vocês tenham aí na apostila de vocês já podem ir lendo, já podem ir tentando entender, já podem até estudar e ver como é
localizar esses símbolos que nós aprendemos agora e localizar isso no mapa de vocês. Tá?